Boa noite, viajantes do tempo. Hoje vamos explorar um dos maiores mistérios da história moderna. Uma civilização que, segundo alguns pesquisadores, foi deliberadamente apagada dos livros de história. Um império que se estendia por continentes inteiros, deixando apenas rastros arquitetônicos e cartográficos como evidência de sua existência. Bem-vindos à história do Reino de Tartária. Imagine por um momento mapas antigos espalhados sobre uma mesa de madeira escura, iluminados apenas pela luz tremulante de uma vela. Nesses mapas, datados dos séculos XVI, XVII e XVIII, você encontraria algo peculiar, uma vasta região, maior que qualquer império que conhecemos hoje, marcada com um nome que raramente aparece nos livros de história modernos: Tartária. Estes mapas, criados por cartógrafos respeitados da época, mostravam a Tartária ocupando territórios que hoje conhecemos como Rússia, Mongólia, partes da China, Cazaquistão e se estendendo até regiões da Europa Oriental. Não era apenas um pequeno reino ou uma tribo nômade. Era apresentada como uma nação organizada, com cidades, fronteiras definidas e, aparentemente, uma civilização avançada. Mas aqui reside o primeiro mistério. Se a Tartária era tão significativa que merecia destaque em mapas oficiais durante séculos, por que desapareceu completamente de nossa consciência histórica coletiva? Por que, quando estudamos a história mundial, nunca ouvimos falar deste império que, segundo os mapas, rivalizava em tamanho com os maiores impérios da humanidade? Os defensores da teoria da Grande Tartária propõem uma explicação intrigante, embora controversa. Eles sugerem que este império não apenas existiu, mas foi uma civilização tecnologicamente avançada, cujo conhecimento e conquistas foram sistematicamente suprimidos pelos poderes estabelecidos da época. Para entender essa teoria, precisamos primeiro compreender o que sabemos oficialmente sobre o termo Tartária. Os historiadores tradicionais explicam que Tartária era simplesmente um termo genérico usado pelos europeus para se referir às vastas estepes da Ásia Central e às populações nômades que ali viviam. Era, essencialmente, uma designação geográfica imprecisa para terras desconhecidas, habitadas por diversos grupos étnicos. Mas os teóricos da Grande Tartária questionam essa explicação. Eles perguntam: se era apenas um termo genérico, por que os mapas mostravam fronteiras tão precisas? Por que havia referências a uma capital, cidades específicas e até mesmo símbolos heráldicos associados ao reino? Vamos examinar as evidências que esses pesquisadores apresentam. Primeiro, eles apontam para a arquitetura. Em todo o mundo, especialmente na Rússia, Estados Unidos e Europa, existem edifícios construídos nos séculos XVIII e XIX que possuem características arquitetônicas surpreendentemente similares. Estas construções frequentemente apresentam cúpulas elaboradas, ornamentações intrincadas e uma grandiosidade que parece desproporcional para as populações e recursos das cidades onde se encontram. Tomemos, por exemplo, o Capitólio do Estado de São Francisco, na Califórnia, ou a Catedral de São Isaac em São Petersburgo, ou ainda dezenas de prédios governamentais, bibliotecas e teatros espalhados pelos Estados Unidos no século XIX. Todos compartilham elementos arquitetônicos similares: cúpulas imponentes, colunas elaboradas e uma escala de construção que sugere recursos e conhecimentos técnicos extraordinários. Os defensores da teoria sugerem que estes edifícios não foram construídos pelos colonos americanos ou pelos russos do século XIX, mas são remanescentes da civilização tartária, posteriormente apropriados e reutilizados pelas sociedades subsequentes. Eles argumentam que a velocidade com que cidades inteiras foram construídas durante a expansão para o oeste americano é simplesmente impossível com a tecnologia e recursos da época. Considere isso. São Francisco foi devastada pelo terremoto de 1906. Mas fotografias anteriores ao desastre mostram uma cidade repleta de edifícios elaborados e arquitetura sofisticada, como uma cidade de fronteira
estabelecida durante a Corrida do Ouro, poderia ter desenvolvido tal grandiosidade arquitetônica em tão pouco tempo? A teoria propõe que estes edifícios já existiam, construídos pela civilização tartária, e foram simplesmente ocupados e reutilizados pelos novos habitantes. Isso explicaria não apenas a rapidez do desenvolvimento urbano, mas também a uniformidade estilística encontrada em locais geograficamente distantes. Mas, se a Tartária era uma civilização tão avançada e disseminada, o que aconteceu com ela? Os teóricos sugerem várias possibilidades, todas envolvendo algum tipo de catástrofe ou supressão deliberada. Uma das teorias mais fascinantes envolve mudanças climáticas dramáticas. Alguns pesquisadores propõem que no final do século XVIII e início do XIX, ocorreu um evento climático significativo que alterou fundamentalmente o mundo. Eles apontam para evidências geológicas de um período conhecido como Mínimo de Dalton, uma era de atividade solar reduzida que resultou em invernos excepcionalmente rigorosos e mudanças climáticas globais. Esta mudança climática, segundo a teoria, teria sido catastrófica para uma civilização que dependia de sistemas agrícolas e comerciais específicos. A Tartária, sendo uma civilização predominantemente das estepes e regiões temperadas, teria sido particularmente vulnerável a essas mudanças. Mas há também teorias mais controversas. Alguns sugerem que a Tartária foi deliberadamente suprimida por uma coalizão de poderes emergentes que viam sua influência como uma ameaça. Esta teoria aponta para eventos históricos específicos como as guerras napoleônicas e a expansão do Império Russo, como momentos onde territórios tartários foram sistematicamente conquistados e redesignados. Os defensores desta teoria argumentam que os vencedores escrevem a história e que a narrativa oficial que conhecemos foi cuidadosamente construída para eliminar qualquer referência a esta civilização anterior. Eles sugerem que mapas foram alterados, registros foram destruídos e uma nova narrativa histórica foi estabelecida. Uma evidência frequentemente citada é a súbita mudança na cartografia do século XIX. Mapas do início do século XVIII claramente mostram a Tartária como uma entidade distinta. Mas em mapas posteriores ao século XIX, estas mesmas regiões são subdivididas entre Rússia, China e outros estados modernos, sem qualquer menção à designação anterior. Além das evidências cartográficas e arquitetônicas, os teóricos da Tartária também apontam para anomalias em fotografias históricas. Fotografias do século XIX, especialmente aquelas documentando o desenvolvimento de cidades americanas, frequentemente mostram estruturas que parecem ser muito antigas para serem contemporâneas à colonização. Essas fotografias mostram edifícios em vários estágios de deterioração, como se tivessem sido abandonados por décadas antes de serem fotografados. Os teóricos argumentam que isso é evidência de que estes edifícios foram herdados de uma civilização anterior, não construídos pelos colonos contemporâneos. Mas talvez o aspecto mais intrigante da teoria da Tartária seja sua suposta tecnologia avançada. Os defensores sugerem que esta civilização possuía conhecimentos de energia livre, sistemas de comunicação avançados e até mesmo capacidades de voo. Eles apontam para características arquitetônicas específicas como evidência. As cúpulas, elaboradas e torres de muitos edifícios tartários teriam funcionado como antenas ou coletores de energia atmosférica. As estruturas internas complexas desses edifícios, com seus corredores elaborados e câmaras acústicas, teriam servido a propósitos tecnológicos que não compreendemos completamente. Esta teoria da tecnologia avançada é apoiada, segundo seus defensores, pela rapidez com que certas inovações foram descobertas no século XIX. A explosão de inventos durante a Revolução Industrial, eles argumentam, não foi resultado de progresso gradual, mas da redescoberta e apropriação de tecnologias tartárias. Considere a cronologia. Em um período relativamente curto, a humanidade passou de sociedades predominantemente agrícolas para uma era de vapor, eletricidade
e comunicações de longa distância. Os teóricos sugerem que essa aceleração foi possível porque os inventores estavam, na verdade, estudando e reproduzindo tecnologias encontradas em ruínas tartárias. Naturalmente, é importante notar que a comunidade histórica mainstream rejeita categoricamente estas teorias. Historiadores convencionais argumentam que não há evidências documentais suficientes para sustentar a existência de uma grande Tartária como civilização unificada e avançada. Eles explicam que os mapas antigos eram imprecisos por natureza, refletindo o conhecimento limitado que os cartógrafos europeus tinham sobre regiões distantes. O termo Tartária era, segundo eles, meramente uma designação conveniente para territórios pouco conhecidos, similar a como os mapas medievais marcavam regiões inexploradas com a frase "Aqui há dragões". Quanto às similaridades arquitetônicas, globais historiadores tradicionais as atribuem à disseminação de estilos arquitetônicos através de rotas comerciais, influência colonial e a mobilidade de arquitetos e construtores qualificados. O neoclassicismo e outros estilos arquitetônicos do século XVIII e XIX eram de fato internacionais em escopo. Mas, independentemente da veracidade dessas teorias, elas levantam questões fascinantes sobre como compreendemos nossa história. Elas nos fazem questionar: quanto do passado realmente conhecemos? Quantas civilizações podem ter existido e desaparecido sem deixar rastros em nossos livros de história? A teoria da Tartária também nos convida a examinar mais criticamente as narrativas históricas estabelecidas. Ela nos lembra que a história é frequentemente escrita pelos vencedores e que versões alternativas do passado podem ter sido suprimidas ou esquecidas. Mesmo que rejeitemos as alegações mais extraordinárias sobre tecnologia avançada e supressão deliberada, a Tartária permanece como um lembrete de que nosso conhecimento do passado é incompleto. Há lacunas em nossa compreensão, períodos e lugares sobre os quais sabemos surpreendentemente pouco. Considere quantas civilizações foram redescobertas pela arqueologia moderna. Os impérios Maia e Inca eram amplamente desconhecidos pela comunidade acadêmica até relativamente recentemente. Cidades inteiras foram perdidas na selva, sob dunas de areia, ou submersas por mudanças geológicas. Se civilizações tão grandiosas quanto Machu Picchu puderam desaparecer por séculos, não é impossível que outras tenham sofrido destinos similares. A diferença com a Tartária é que sua suposta existência cairia dentro do período histórico que consideramos bem documentado. Talvez o aspecto mais valioso da teoria da Tartária não seja sua veracidade literal, mas sua função como exercício de pensamento crítico. Ela nos encoraja a questionar, a investigar e a manter a mente aberta para possibilidades que não se encaixam perfeitamente em nossas categorias estabelecidas. A história está repleta de revisões e redescobertas. Teorias que foram ridicularizadas por uma geração tornaram-se aceitas pela próxima. O continente perdido de Atlantis, uma vez considerado puramente mitológico, inspirou descobertas arqueológicas reais de civilizações submersas. Mesmo que a Grande Tartária, como descrita pelos teóricos, nunca tenha existido, as questões que ela levanta sobre conhecimento perdido, supressão histórica e as limitações de nossa compreensão do passado permanecem válidas e importantes. Enquanto você reflete sobre esta história esta noite, considere as implicações. Se uma civilização inteira pode desaparecer de nossa consciência coletiva, que outras verdades podem estar escondidas nas lacunas de nossa história? Que outras narrativas alternativas estão esperando para serem descobertas ou redescoberta? A busca pela verdade sobre a Tartária continua. Pesquisadores independentes ainda estudam mapas antigos, analisam arquitetura histórica e questionam narrativas estabelecidas. Alguns são movidos por curiosidade genuína, outros por ceticismo em relação às versões oficiais da história. Independentemente de suas motivações, eles representam uma tradição importante. A tradição de questionar, de não aceitar respostas prontas, de manter viva a chama da investigação.
Em uma era onde tanta informação está disponível instantaneamente, é fácil esquecer que ainda há mistérios genuínos esperando para serem resolvidos. A Tartária, real ou imaginária, serve como um símbolo desses mistérios persistentes. Ela representa todas as perguntas não respondidas sobre nosso passado, todas as civilizações que podem ter florescido e desaparecido sem deixar rastros adequados em nossos registros históricos. Talvez nunca saibamos com certeza se a grande Tartária existiu como seus defensores alegam. Talvez ela permaneça para sempre no reino da especulação, entre a história e a lenda. Mas sua história nos lembra da vastidão de nossa ignorância e da importância de manter a humildade diante dos mistérios do passado. Enquanto você se prepara para dormir, deixe sua mente vagar por essas possibilidades. Imagine vastas estepes onde outrora se erguiam cidades magníficas. Visualize mapas antigos marcados com nomes de lugares que não existem mais em nossa geografia moderna. Contemple a possibilidade de que a história que conhecemos seja apenas uma versão de uma narrativa muito mais complexa e misteriosa. A Tartária, em toda sua controvérsia e mistério, nos convida a sonhar com passados alternativos, a questionar verdades estabelecidas e a manter viva a chama da curiosidade que impulsiona toda descoberta genuína. E assim, viajantes do tempo, chegamos ao fim de nossa jornada através dos mistérios da Grande Tartária. Que seus sonhos sejam povoados por cidades perdidas, mapas antigos e a eterna questão que define toda a investigação histórica: o que realmente aconteceu e como podemos ter certeza. Boa noite, e que os mistérios do passado guiem seus sonhos.